é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Nós temos uma história, né? Quem nos antecedeu aqui, em todas as faculdades, não só em Direito, tem essa história de mudar um pouco o país, de ir para frente, de fazer. Olá, eu sou Juliana Torres, advogada ambientalista, professora de Direito Ambiental, e eu tô aqui hoje para a gente falar de mais um assunto que com certeza vai te ajudar. Você aí, advogado, que já pensou em ter uma especialidade que possa atrair novos clientes, que está pensando em realmente ir para um lugar novo, que está aí, esse trabalho também sempre a mesma coisa, seus colegas fazem tudo igual, todo mundo está, às vezes, num jeito de trabalho, num jeito de família. Então, eu te convido a inovar, eu te convido a ser um especialista, talvez o primeiro especialista, né, porque isso aqui não existe no Brasil, o primeiro especialista em poluição sonora. Isso mesmo, você vai solucionar aquilo que infelizmente aflige todas as cidades brasileiras, que cada vez mais aumenta a dor das pessoas que precisam acabar de vez com a poluição. Barulho, com ruído. E aqui eu tô falando, olha, de diferentes ruídos, viu? Às vezes é um templo que faz um culto muito tarde da noite, que fica ali por horas fazendo aquele culto e atrapalha o sono das pessoas, o bem-estar dos seus vizinhos, do entorno que está ali. Ou então uma construção civil, um prédio, uma casa, enfim, eles um hospital, estão construindo, uma construção é muito grande, que envolve vários caminhões, aquele fluxo de noite, aquele barulho. E isso afeta, de fato, a população em torno. E tem um limite, né? Porque é uma construção, que talvez seja de um hospital público, por exemplo, que precisa e que pode fazer qualquer barulho. Não é nada disso. Eu também estou te convidando a trabalhar naquela questão de bares, baladas, shows, que vão noite adentro. Às vezes são bairros boêmios, né? Às vezes a população se conforma com aquilo, mas não é nada disso. Não precisa se conformar com poluição sonora. Poluição sonora afeta a saúde física, afeta a saúde mental. E olha, tem vários especialistas que falam sobre isso. Se você ainda não estudou, não viu nenhum documentário a respeito, eu te convido a assistir o documentário que a TV Cultura fez sobre o tema. É uma longa entrevista com vários médicos, especialistas, pessoas que sofrem isso no dia a dia, pessoas que às vezes moram ao lado de aeroportos. E esse sofrimento ele é diário, ele é por ano já. E não precisa ser assim, não pode ser assim. Vai lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo da TV Cultura, e assiste. Isso também vai repercutir no seu trabalho como advogado ambientalista especializado em poluição sonora. Entendeu já como que é amplo esse trabalho? A gente vai falar de barulho, mas a gente vai falar daquele barulho de uma fábrica, às vezes para os seus funcionários, né, ou para o entorno ali da vizinhança. A gente vai falar de barulhos, né, de dia, de noite, em locais que você acha que tem que tolerar, mas na verdade não tem. E para isso, o que será, né? Você pode me perguntar, o que será que eu tenho que ter de habilidade, eu advogado, de uma outra área, que não sei nem por onde começar a solucionar isso, como que eu hoje posso, assistindo esse vídeo aqui, me tornar um especialista? Você pode sim. Você, advogado, é aquela pessoa que estuda. Você, advogado, é aquela pessoa que já tem a proatividade. Aquela pessoa que quer resolver algo. Tá? O dia a dia é servir alguém. E olha, em 2021, quando o mundo dá tantas reviravoltas e quando aquele desejo dos advogados, sejam os iniciantes, sejam de pleno, sênior, né, na carreira, que precisa mudar, que precisa se reinventar, que precisa de honorários, né, que precisa estar ali colocando aquele faturamento no dia a dia do escritório, ou trabalhando às vezes para alguém, mas precisa dessa entrada de clientes, de novos clientes, é exatamente aí, nesse nicho tão inexplorado, que você, advogado, deve buscar nesses próximos dias, nesses próximos anos, quem sabe amanhã, né? Você já muda aí o jeito que você está trabalhando, ou se incorpora aí mais nesse trabalho.
Você sabe que recentemente eu ouvi o professor Pedro Serrano, uma das maiores autoridades em direito constitucional no Brasil, um grande advogado, que tem uma carreira aí brilhante, um pós-doutorado, que por sinal foi meu professor lá na PUC São Paulo, desde a minha graduação até no meu mestrado. Ele disse numa carta aberta aos jovens advogados, que esse advogado precisa buscar um nicho. Enquanto todo mundo vendendo laranja, ele fala até isso, né? Vai você lá vender maçã. Daqui a pouco vão olhar para isso, talvez, né? Vão querer vender maçã também, mas aí você já está na frente. Você já tem toda essa habilidade, você já é uma autoridade no assunto. Então, se ele, com toda a expertise de trabalho, né, com todas as carreiras que ele teve, e com essa autoridade que ele é, se ele convida os jovens advogados a estarem numa carreira específica, num nicho bem específico, tá aqui, olha. Por isso que me motivou mais ainda a fazer esse vídeo, para contar para vocês por que eu encontro no dia a dia muitas pessoas sofrendo com poluição sonora e, infelizmente, não há um advogado especialista nisso. Então vamos lá? Vamos lá, mão na massa, que eu vou te passar aqui quais são as habilidades que você precisa ter para isso, qual que é o passo a passo para você começar, onde que você busca na lei, como que é, que já foi julgado aí no judiciário. Vamos lá. Bom, primeiro passo, o que você, advogado, precisa saber para ser um ótimo especialista em poluição sonora? Simplesmente ser advogado. Quem já é advogado já está habilitado aí para trabalhar nisso, certo? Como eu falei lá atrás, são algumas habilidades, né, que compõem aí a figura do defensor. Essa vontade de solucionar, de buscar saídas, de ser bem proativo, de saber quando é hora de sentar e escrever uma petição, quando é hora de buscar ajuda judicial, quando é hora de fazer por você mesmo, né, de talvez buscar um mediador, de dialogar. Você com certeza vai saber qual é o momento de você diferenciar isso. E eu vou te contar aqui também para reforçar você nessa caminhada. Essas são as habilidades que com certeza você tem. A partir daí, você vai entrar o quê? Entender na prática o que é a poluição. Bom, para isso eu te convido a andar pela cidade, conversar com as pessoas. Afinal, eles vão ser os seus próximos clientes, né? Daqui a pouco. Então vai lá conversar numa rua que geralmente tem um bar que funciona até tarde, ou um restaurante muito movimentado, que tem aquele valet, né, que tem muita gente, ou um lugar de uma balada próximo a uma grande arena, um lugar próximo, às vezes, a algumas construções, né, olha, ali constantemente tem algum reparo, tem alguma construção, tem prédios subindo toda hora, ou um lugar de shows. São alguns poucos exemplos, mas na nossa cidade você vai saber exatamente onde há esse barulho. E vai aí, vem conversando com as pessoas, vai na prefeitura saber quem é o fiscal que cuida disso, porque em cada cidade há uma legislação própria. Entendendo que aquilo na prática, você pode aí, como eu mencionei no documentário TV Cultura, você vai saber como que os especialistas olham para aquilo e explicam, né, sobre aquilo envolvendo a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Aí você vai saber, bom, olha exatamente o que eu estou envolvendo aqui, o que causa na pessoa, como que é esse barulho, quem é o fiscal que pode ali fiscalizar e atender a pessoa, atender o local, seja a hora que for. Por quê? Porque tem que ter um fiscal para medir o ruído, tá? Basicamente, o que é uma poluição sonora? É alguém que gera um ruído, seja uma máquina, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, que gera um ruído acima dos decibéis permitidos em lei. Há uma lei específica que vai permitir, olha, de tal horário a tal horário, em tal zona da cidade, você pode fazer um ruído até tal decibéis. A partir de tal horário, você não pode mais fazer esse ruído. É a prefeitura, quando a gente sabe ali, que vai lançando, né, a licença de funcionamento, que vai definindo a cidade ali, o que é uma zona residencial, o que é uma zona comercial. Nisso tudo, há regras específicas. Em alguns lugares, para algumas atividades, é possível fazer um ruído até X. Em outros locais, esse ruído não pode chegar até X, tem que ser menor, até Y, né? Estou dando um exemplo.
Você vai encontrar a lei dessa cidade e você vai ver exatamente o que eu estou falando. Então, você entendeu ali no dia a dia, né? Você foi andar, você foi ver vídeos na internet sobre poluição sonora. Você foi entender como que isso é solucionado, né? Pelo menos identificado a princípio por um fiscal, por um técnico. Você vai lá olhar e entender qual que é esse aparelho que faz essa medição. Entendendo esse caráter prático aí, né? Quais são as pessoas envolvidas, o dinheiro que se perde com isso, o que as pessoas vão gerar individualmente, né? Eu fui no médico, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Como que às vezes as pessoas solucionam isso? Como que o bar soluciona uma poluição sonora? Então você vai ver empresas específicas que vão fazer todo um tratamento acústico nesse bar, nessa balada, nesse templo religioso, ou que vão dar soluções para aquilo. Olha, era muito barulho na rua, então aquilo houve um recuo, fizeram estacionamento dentro, buscaram medidas ali para minimizar esse impacto, mudou-se de um lugar para o outro da cidade, esse bar, às vezes, essa casa noturna. Enfim, você conhecendo no dia a dia casos e sabendo como que gerou aquela poluição e qual a solução prática que foi dado para aquilo, você vai ganhando o quê? Cada vez mais know-how nisso. Você vai querendo se tornar uma autoridade. Aí depois disso você vai fazer o quê? Vou lá te ensinar a lei, né? Você vai estudar direito ambiental. Para isso, você vai buscar os conceitos básicos de direito ambiental. Você vai lá entender o que é o direito ambiental, em que parte do direito ambiental está definido ali a poluição sonora. Essa parte básica você vai encontrar, eu vou te explicar aqui, mas se você quiser, fica à vontade. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que vão poder te ajudar nisso, poder entender tudo isso, né? Claro que se você quiser fazer uma especialização também, fica à vontade, você vai entender melhor ainda. Mas com esses conhecimentos iniciais, você já vai conseguir se municiar aí para começar a trabalhar. Então vamos lá, você vai lá para a lei 6.938, que é a lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Ali está a definição de poluição, né? Afinal, a gente tem que entender como que a lei entende isso, né? Bom, é poluição, mas é poluição porque alguém falou, né? O médico falou, o fiscal falou, todo mundo está falando que é uma poluição sonora. Não, mas a lei também define exatamente qual é a poluição sonora. Poluição, tá lá. Você vai lá pegar no artigo 3º. Vem cá comigo, olha. Anota aí. Artigo 3º, inciso 3. Deixa eu ver se aqui diz o 3. Isso. Artigo 3º, inciso 3. Aqui tem a definição de poluição. Vamos ler. Pega aí. Te espero se você quiser. Abre lá a lei, entra no site do Planalto, né, onde a gente tem as leis mais atualizadas, a confiança maior está ali no site do Planalto. Né? Às vezes você tem a lei, mas você imprimiu, está num código que é antigo, e às vezes mudou alguma coisa. Então, vai lá, essa é a dica que eu te dou, que meu professor já dava, sempre deu, que eu levo para a vida. Site do Planalto, planalto.gov.br, lá que tem a legislação atualizadíssima. Aí você vai lá. Lei 6.938, como eu te falei, anota aí. Artigo 3º. Poluição. A degradação da qualidade ambiental, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Aqui, ó, pronto. Aquele ruído prejudica a saúde. Você viu aí, se você for pesquisar o vídeo da TV Cultura que eu mencionei, você vai ver que vários médicos explicando sobre isso, as pessoas relatando isso no dia a dia, né? E você deve saber quantas noites às vezes você pode ter ficado sem dormir por conta da poluição sonora. E o que isso gerou, né? Seu dia, às vezes é um dia, às vezes são meses, pessoas vão relatar isso que ocorre por semanas. Então, afetou a saúde daquela população de uma pessoa só, já é poluição sonora. Depois a gente vai para a linha B. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Que foi isso que eu acabei de falar. Olha, como que eu vou trabalhar no dia seguinte? Tem tanta poluição aqui me afetando.
Como às vezes um curso, né, tem ali uma casa que tem um curso específico, a professora não consegue desenvolver aquela aula porque tem um barulho externo muito grande. Eles têm uma construção ali que não acaba nunca, né? E esse ruído vai afetando. Pode ser uma atividade social, como está aqui, né, um lazer. Pode ser, como eu falei, um curso. Enfim, todas as atividades. É por isso que eu te indiquei que o primeiro passo é você sair para sua cidade para saber como que é isso na prática, tá? Porque você vai precisar desse substrato aí para poder definir aqui e fazer a inserção com a norma legal. Inciso C. Afetem desfavoravelmente a biota, que é esse conjunto de fauna e flora, esse ecossistema total. Por que eu falo isso? Porque essa poluição, esse barulho, ele não afeta só você, seu cliente, ele afeta também o ecossistema, a natureza que está em volta daquilo, né? Então você vai ter passarinhos que às vezes viviam num ambiente, em algumas árvores, não vão viver mais ali, por conta disso. Você vai ter árvores, vegetação, aí você vai buscar um biólogo que vai te explicar exatamente, olha, esse barulho aqui, esse ruído, ele afetou de fato essa vegetação, ou não, afetou essa fauna, ou não afetou a fauna. Estou falando de passarinhos, mas eu posso falar de um rebanho, eu posso falar, dependendo da situação que eu estou vivendo, né, do que máquinas, são máquinas agrícolas que geram um forte ruído, tem ali um rebanho que pode ser afetado por isso, né? A sua cidade, o seu dia a dia vai te mostrar onde que ocorre essa poluição, que pode ser direta ou indireta. Bom, entendido que aquilo é um caso de poluição perante a lei, você vai aonde? Você vai lá entender quem é o poluidor de fato. E aí eu te convido para continuar nessa mesma lei, no inciso 4, vou pegar aqui para você, que diz o seguinte: poluidor, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Bom, entenderam? Pode ser o dono do imóvel, causou indiretamente, alugou ali para quem está causando esse dano. Pode ser quem diretamente, aquele funcionário que foi lá e gerou aquele ruído específico, né? Aqueles familiares estavam ali todos fazendo uma festa ao lado, né, de uma casa e gerou uma grande poluição, aquilo afetou a vizinhança. Então, a lei ela é bem abrangente e isso facilita quando você precisar identificar quem é de fato esse poluidor. Então, entendeu o que é poluição? Entendeu o que é poluidor? Aí eu te convido a entender um pouco mais sobre algumas questões de responsabilidade. Sim, porque é esse poluidor que vai com dano, vai gerar alguma atividade, produzir alguma atividade, e objetivamente ele vai gerar aquele dano. A análise da responsabilidade civil é objetiva. E aí você vai poder buscar uma indenização para cessar aquele dano, né? Porque o que precisa de uma indenização para recuperar os danos causados, né? E aqueles lucros cessantes, aquilo que não pôde ser feito. Então, aquela escola que não conseguiu dar... Perceberam qual é o caminho? E ainda a gente tem a questão dos crimes ambientais. Vou deixar aqui anotado para você e você vai ver exatamente por que é um crime ambiental. E aí você vai poder o quê? Pedir a elaboração de um boletim de ocorrência e acompanhar a responsabilidade criminal desse poluidor. Mas talvez você esteja o quê? Pelo lado do estabelecimento que causa a poluição, né? Você pode estar por um lado, defendendo um lado ou outro. Mas o que você precisa saber é o que é. O que é exatamente a poluição e para que caminho eu tenho que seguir. Como a gente viu na definição, é aquilo que altera o equilíbrio ambiental. Então, eu tenho um equilíbrio ambiental natural, que garante a saúde física, a saúde emocional, que garante, né, essa biota, todo esse ecossistema. Se alterou, por exemplo, pelo ruído, pela emissão de ruído, qual que é a função dessa pessoa que alterou? Voltar o quê? Ao esse equilíbrio inicial. E é esse equilíbrio que você, se estiver defendendo o poluidor, tem que buscar. Sim, você vai procurar a defesa sempre olhando para o quê? Para o meio ambiente. Você, sendo um advogado ambientalista e especializado ali em poluição sonora, você vai
ter como foco não agradar, de repente, o que o seu cliente pediu. Você vai ter como foco restabelecer a vivência harmoniosa entre todos os elementos do ecossistema. O equilíbrio ambiental, certo? É esse o seu foco, é esse o objetivo, é isso que você vai explicar para o seu cliente, seja ele o poluidor, seja ele a vítima dessa poluição. Tá? E aí a gente vai entrando em conceitos do quê? De jeitos difusos, porque eu não preciso ter aparentemente uma vítima. Passou daqueles decibéis, eu já tenho ali, olha, fauna, flora, eu não preciso que a pessoa vá reclamar, de repente eu posso ter, olha, uma pessoa ali está incomodada, mas ela não vai falar nada não. Será que já houve a poluição ali? Sim, já houve. Se já alterou, já houve essa poluição. Claro que às vezes as pessoas não, por algum motivo não querem falar, por algum motivo não querem pedir nenhuma indenização, e isso vai variando de caso a caso. Mas o que é a poluição sonora? Quem que você vai buscar como autor? Quem são as vítimas? E como você vai trabalhar isso no dia a dia, esse passo a passo, é isso que você tem que focar, se organizar e tá aí pronto para trabalhar com isso. Entenderam? Foi difícil? Acredito que não, né? Bom, esse foi o passo a passo. E aí, claro que você tem legislação, você vai estudar, né, para contemplar tudo isso. Você tem doutrinas específicas também, você vai buscar, de repente, tese de doutorado, dissertação de mestrado, para poder completar aí o seu entendimento. Mas com esse viés inicial, você já consegue sim trilhar um caminho, tá? E por que eu falei que, olha, o advogado ele vai ser proativo nessa questão, o advogado ele vai buscar saídas e entender quando que ele vai ter que redigir uma petição, quando ele não vai redigir essa petição, quando ele vai nessa advocacia extrajudicial trabalhar. Por que isso? Porque você vai solucionar essas questões principalmente no lado da advocacia extrajudicial. Você vai dialogar com essa pessoa que está poluindo, você vai dialogar com essa pessoa, com essa coletividade aí que está sendo afetada. Talvez seja difícil no começo, talvez você fale, nossa, mas é muita gente, o que eu faço com isso? Vou buscar o auxílio de um mediador? Tem vários mediadores aí nos fóruns, mediadores privados que atendem online, né, que podem promover esse consenso, buscar, né, entender o que exatamente quer uma pessoa, o que exatamente quer o outro lado e quais os mecanismos aí que as próprias partes vão conversando, dialogando e buscando de fato uma saída, né, uma solução. Tudo isso é o advogado que vai saber identificar que, olha, realmente nesse caso eu não vou precisar de nenhuma tutela judicial, vai ser possível fazer e é isso que eu te recomendo, que você primeiro busque essa solução extrajudicial. Quer preencher uma notificação? Pode ser, mas quer bater porta lá e conversar com a pessoa? Também é um caminho. Quer levar às vezes um policial junto, por uma questão de segurança, pelo que está acontecendo? Também. É claro que é importante você ter o quê? As provas dessa poluição. Uma das provas é acionar aí, seja a polícia militar, a polícia civil, a guarda municipal. Para isso você vai ter que entender na sua cidade como é feita essa identificação do dano. Então alguém tem que ser no momento, né, de fato que estão provocando esse ruído, e às vezes isso pode variar, né, de um dia para o outro. Às vezes é uma igreja, por exemplo, um templo religioso. E tem um dia do culto que teve barulho, tem outro dia no culto que não teve. Então é necessário que esse fiscal vá lá no dia do culto e às vezes ele fique, né, tendo que voltar. Você vai encontrar às vezes essa dificuldade, mas é necessário você saber quem que vai lá fiscalizar, quem que vai lá medir com o instrumento oficial para poder mostrar e registrar essa prova. Tá? Insista, essa é a sua base de prova. Você também pode filmar, claro, né? Há aplicativos hoje em dia no celular que você afere lá os decibéis, né? Eles não têm uma aferição tão precisa, né, quanto o aparelho, mas já é um início de prova, tá? Então, você vai buscando esses elementos de prova, você vai identificando, olha, aqui eu preciso de um boletim de ocorrência, aqui eu consigo falar com as pessoas, eu consigo no dia seguinte que eu houve esse dano, falar, promover uma reunião, uma audiência pública envolvida da prefeitura quando for algo, né, de um relevante interesse, digamos assim, muito alto, muito grande.
social, coletivo, uma arena, né, um show. Olha, sempre tem show naquela casa daquela cidade. Então, vamos lá, preciso que o secretário do meio ambiente esteja junto comigo, vamos buscar uma alternativa. Será que precisa mudar o zonamento local? Não vai mudar o zonamento local, vai retirar aquela empresa, vai permitir que ela seja implantada em outro local, vai dar um benefício para ela para fazer isso, né? Enfim, você aí vai ser bem criativo, tendo em mente, como eu te falei, o equilíbrio ambiental. Por quê? Porque isso todos nós, seja a polícia, seja a prefeitura, seja a vítima, se eu for vítima de uma poluição sonora, se eu for autora de uma poluição sonora, todo mundo junto tem que cumprir a lei ambiental, né? Tem que preservar o meio ambiente. Isso é a norma constitucional. Anota aí, artigo 225 da nossa lei maior, da Constituição. Tá lá, em que todos têm o dever de proteger o meio ambiente. Então todo mundo tá indo no mesmo sentido, né? Não tem assim, o dono do bar que quer ruído e a vizinhança que não quer esse ruído, não. Por lei, todos têm que cessar esse ruído. É esse o trabalho específico desse advogado verde aí que vai trabalhar nessa área. Ele tem que ter esse olhar. Por isso que vai ser nichado. Por isso que ele vai buscar honorários diferentes do mercado, né? Não vai poder cobrar o que as outras pessoas cobram, porque as outras pessoas não têm essa habilidade, não estão estudando isso, não estão vivenciando isso na prática. Olha só que maravilha de profissão que você vai ter, de trabalho aí que você vai ter daí pra frente. Quantas pessoas vai poder ajudar? Então, pense nisso, foque aí seu trabalho, que com certeza virão bons frutos. E pensando nesses frutos todos, que eu vou até ler para você, separei aqui, tem várias decisões judiciais, né? Como eu falei, isso também vai parar no judiciário. E aí uma das decisões, só para vocês saberem como que isso é tratado, o que é buscado, né? O que se fala, o que se comenta em juízo, eu trouxe aqui uma decisão lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Eu estou falando aqui de São Paulo. E fala o seguinte, anota aí, depois eu vou deixar, tá, nos comentários o número dessa apelação. Ela começa assim, olha. Ação civil pública, direito ambiental, poluição sonora, advinda de barra de propriedade da ré. Então, estamos falando do quê? Aquele exemplo clássico, né, que eu dei. Um bar que tá ali, fica altas noites, todos os dias, às vezes, ou alguns dias por semana, mas gera essa poluição. Conjunto probatório a demonstrar que a atividade empresarial da ré, em decorrência da poluição sonora, viola o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Viram? Como eu falei, então o seu foco tem que ser o quê? Esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se violou, gerou poluição, né? Responsabilidade civil objetiva, com base no risco integral. Perceberam? Danos morais coletivos que decorrem da intranquilidade social provocada pela conduta da ré. Tá vendo até onde alcança? A gente está falando da coletividade. Então, temos danos morais coletivos a essa coletividade também. É isso que você vai poder buscar. Tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial. Você vai mostrar isso para esse causador do dano, tá? Valor da indenização fixada com base no viés preventivo e punitivo e dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias particulares do caso concreto, condenação da parte ré ao pagamento de honorário de sucumbência, impossibilidade de precedentes jurisprudenciais, parcial, enfim, aí continua até terminar. Vocês perceberam? Numa decisão que eu peguei aí, típica, né? Um bar que gera poluição. Até onde esse dano pode chegar? De forma coletiva, quando eu tenho ali um conjunto de vizinhos, né? De pessoas que passam por ali, que passou por ali, foi afetado, já é uma vítima, né? E por que tem esse dano moral coletivo? Porque eu não tenho como identificar quem são essas pessoas. Às vezes eu tenho, além desse dano moral coletivo, eu tenho mais um dano específico de algumas pessoas ali que, olha, aqui estão sendo afetados diretamente por esse dano. E aí o dano específico, você vai valorar lá o que gerou, teve que ir no médico, o que causou, né? Como eu falei, a escola teve que parar, etc.
Nós falamos ali da responsabilidade objetiva, nós falamos ali do dano moral, falamos ali do conceito de poluição. Então, pode ser pela via judicial, que nem sempre é o melhor caminho, mas principalmente pode ser pela via extrajudicial. E aí você vai ter um longo caminho para trabalhar de oportunidades, né? Um longo caminho que eu digo, olha, oportunidades que você pode fazer, as soluções, todas elas baseadas nessas leis que eu mostrei e em tantas outras que você vai procurar, vai estudar, vai se aprofundar. Vai lá entender exatamente o conceito de direito difuso, a abrangência do direito ambiental, né? Do que a gente está falando. A gente está falando de quê? De envolvimento com outras ciências, né? Seja a ciência econômica, seja entender ali as questões de saúde, as questões biológicas, as questões de natureza, seja entender as transformações sociais de uma cidade, né? Que às vezes necessita de um estabelecimento que gera essa poluição. Então, como que eu vou compatibilizar tudo isso? Enfim, você tem um mar de oportunidades. Você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, se você contar, às vezes, com o correspondente ali que faça alguma atividade que você vê que seja necessária, uma atividade ali em loco. Porque esse dia a dia vai te gerando essa autoridade e cada vez mais você vai ganhando expertise, como fazer, como tratar essa poluição sonora. Que empresas que estarão envolvidas com você, né? Você vai ter uma parceria com empresas que fazem lá toda a acústica, você vai saber indicar, você vai saber falar com elas. Então, querido advogado, eu aqui nesse vídeo de hoje acabei de te mostrar esse leque de oportunidades, passo a passo como você pode trabalhar, identificando, vamos lá fazer um resumo, né? Identificando o que é essa poluição, como que isso ocorre na sua cidade, no local que você quer atender, estudando as leis federais que eu te passei e as leis locais do município, que vão lá aferir a zona e o número de decibéis que podem ter cada atividade. Você vai buscar todos os documentos, aquela empresa está regularizada, tem um alvará de funcionamento, pode funcionar mesmo aqui no local. Se não tiver, já está aí o primeiro ponto para ela ser regularizada, né? E aí, sucessivamente. São muitas atividades envolvidas nessa questão, são muitos benefícios para o advogado, né? Porque ele vai poder trabalhar de várias maneiras. Mas nesse vídeo, eu espero que você tenha aí, que eu tenha contribuído com você, para a gente poder gerar essa atividade especialista no Brasil, que ainda infelizmente estão lá. E em breve eu vou trazer aí outros vídeos mais específicos, né? Vou pensar aí, fazer mais algumas coisas específicas para você ficar cada vez mais com o passo a passo essa atividade. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Volte ao canal, volte aqui às minhas redes sociais, que você vai encontrar esse vídeo que você vai poder assistir de novo. Envie aí para quem você quiser. Porque você sabe que precisa solucionar isso. E vai entendendo outros conceitos de direito ambiental. Com certeza, se não for para você trabalhar com isso, você vai aplicar aí na área que você trabalha. Tá bom? Até a próxima!